Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, minha gente, começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição desta segunda-feira. Menor que confessou ter disparado acidentalmente a arma que matou criança de 1 ano em Areal é levado para o IASES de Linhares. Operação da polícia leva adolescentes suspeitos de homicídio para a cadeia. Será no próximo final de semana um leilão em benefício de hospitais da região, entre eles o Rio Doce. Mais de 1.000 pessoas participam do segundo manifesto pelo Rio Doce. Multinacional Minerva Foods oficializa a compra do frigorífico Frisa, que tem base em Colatina. Hoje também é dia da coluna Inteligência Emocional com o Wellington Magelo. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Foi sepultado o corpo da pequena Maria Cecília Alves Menezes, de 1 ano, que morreu atingida por um tiro no rosto em Areal, interior de Linhares, no último sábado. Segundo a polícia, 2 adolescentes, um deles primo, o outro irmão da vítima, manuseavam uma espingarda de fabricação caseira quando houve um disparo acidental e atingiu a criança. No último sábado, Maria Cecília Alves Menezes, de apenas 2 anos de idade, foi atingida na cabeça por um disparo acidental de arma de fogo enquanto brincava no chão da sala. Quem manuseava a arma era um adolescente de 15 anos. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O fato aconteceu na localidade de Areal, interior de Linhares, e chocou toda a comunidade. A tragédia leva a população e as autoridades a repensarem sobre o costume de guardar arma em casa, com o intuito de ter segurança. O fato de se guardar uma arma dentro de casa sem registro se contraria a posse ilegal de arma de fogo. E se você andar com essa arma na rua, até mesmo dentro do seu veículo, é o porte ilegal de arma de fogo. E mesmo sendo legal, é uma prática extremamente perigosa, principalmente se nessa residência estiver alguém com problemas psiquiátricos, problemas depressivos e se tiver, no caso, em questão, crianças nessa residência. Porque a criança ela não tem um discernimento específico e a curiosidade natural da criança eleva grandemente o risco se ela souber onde está dentro da sua residência uma arma de fogo. O menor que efetuou o disparo acidental foi apreendido e encaminhado para o IASES. O caso foi parar na delegacia de homicídios, mas o menor não vai responder por assassinato. A espingarda de fabricação caseira tipo chumbeira foi encaminhada para a perícia e, segundo a Polícia Civil, os pais do menor de 15 anos podem responder judicialmente por omissão de cautela. Omissão de cautela está no artigo 13 do Código de Desarmamento, que diz deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. A pena pode chegar a 2 anos de detenção, mais multa. Para o capitão Nunes, todo cuidado é pouco quando o assunto é arma de fogo. O primeiro conselho é não manusear a arma de fogo na frente de criança, porque isso vai despertar nela a curiosidade de querer verificar e ver a importância dessa arma de fogo. Agora, um segundo conceito importante é explicar para as crianças que estão ali que existe uma arma de fogo e que aquela arma de fogo é para a segurança da família e que, em hipótese alguma, eles podem mexer naquela arma de fogo. E, se puder, guardar em local de difícil acesso para as crianças. Em caso de pistolas, guardar elas desmuniciadas, desalimentadas e descarregadas. No caso de revólver calibre 38, outros revólveres de tambor, é colocar o revólver aberto e, se possível, colocar um cadeado com a arma aberta na região do tambor, de modo que a criança não consiga fechar esse tambor. Em caso de espingardas de fabricação caseira e de pressão, é sempre colocar esse armamento guardado descarregado. Pois é, o responsável pela Delegacia de Homicídios, André Jareto, que está investigando esse caso, não quis gravar entrevistas sobre o assunto. No último sábado, um manifesto organizado pela Diocese de Colatina marcou 1 ano da tragédia ambiental do Rio Doce. A organização do segundo manifesto Unidos pelo Rio Doce e a Serviço da Vida informou que foram cerca de 1.200 pessoas que participaram da caminhada que saiu do lado norte de Colatina
passou pela Ponte Florentino Lavidos, percorreu a principal via no centro da cidade, chegando ao cais, às margens do Rio Doce, a maioria usando roupa preta em sinal de luto. A polícia militar e os agentes do município auxiliaram na organização do trânsito. Faixas, cartazes e gritos clamando justiça pela tragédia ambiental pela qual a Samarco foi responsabilizada dava o tom do protesto. Um ano se passou e a tragédia após o rompimento das barragens de Mariana em Minas Gerais, além de deixar um saldo de 19 mortes, ainda causa muitos transtornos e prejuízos a um grande número de pessoas. Além disso, dos municípios capixabas atingidos, Colatina é o único a captar água do leito do Doce. E fica a pergunta, será mesmo que a água distribuída para a população está dentro dos parâmetros exigidos para o consumo? Um manto marrom foi conduzido pelos participantes, simbolizando o manancial, que recebeu toneladas de rejeitos de minério, matando várias espécies de peixes. Em sinal de luto, a cor preta predominava no meio da manifestação. Essa tragédia de um ano atrás, afinal de contas, matou grande parte da fauna do Rio Doce e impactou diretamente na vida de milhares de pessoas. Para esses manifestantes, uma situação que não pode continuar impune. A certeza de ser colatinense e perceber que um rio tem sido assassinado há tantos anos. Um ano se passou e os três poderes nada fizeram. Nós queremos justiça e dignidade para o Vale do Rio Doce, para os nossos irmãos indígenas, para todos os ribeirinhos, nossos pescadores, para toda a nossa população, porque a água do Rio Doce é vida para nós. O objetivo é que a gente não esqueça dessa tragédia que aconteceu, como a gente vem vendo que isso não foi um acidente, é algo que já sabíamos que ia acontecer e até hoje nada foi resolvido. Então nós não podemos em nenhum momento parar, deixar que isso caia no esquecimento. Por isso a nossa luta, a nossa organização com o objetivo que o povo unido possa de fato conquistar tudo aquilo que a Samarco e todos os responsáveis possam ser responsabilizados. O único prefeito de município atingido pela tragédia e que compareceu ao manifesto foi o de Baixo Guandu, reeleito Neto Barros. Para ele, um descaso que não pode cair no esquecimento. A importância é de relembrar sempre, né, para que esse caso não caia no esquecimento, e cobrar da Samarco, a empresa criminosa e poluidora, para que ele deixe de fazer só propagandas e faça as intervenções necessárias na comunidade para auxiliar quem está atingido, a todos atingidos, e também a começar o trabalho de recuperação ambiental, que para nós é o mais importante. No fim da caminhada, a concentração foi às margens do Rio Doce, onde um manifesto preparado a várias mãos foi lido. A Diocese de Colatina foi quem organizou o protesto. E segundo o bispo Dom Vladimir, a população não pode se calar diante de uma calamidade como essa. Isso, infelizmente nós estamos celebrando o segundo manifesto aqui da Diocese de Colatina, porque hoje nós completamos um ano da tragédia socioambiental provocada pela Samarco. E a Diocese, ela vem assim conciliar as forças de toda a sociedade, porque todos nós fomos atingidos e nós precisamos conquistar melhorias para o Rio Doce e para toda a sociedade. Pois é, certamente ainda há muita coisa a ser feita pelo nosso querido Rio Doce, né? Toda segunda-feira, você já sabe, é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos conferir. Eu tenho uma crença que toda a felicidade está disponível dentro de nós. E é interessante, assim, te perguntar, como foi o seu dia hoje? Você está bem ou você não está bem? A segunda questão é, o que você está fazendo para que o teu dia esteja como está? O grande problema é que sempre acreditamos a nossa felicidade em coisas externas. E a grande pergunta é o que fazer para nutrir em nós uma fonte de recursos. A primeira coisa é não permitir que a nossa felicidade dependa das circunstâncias, se está tudo bem lá fora. Segunda coisa, parar de culpar o outro pela nossa infelicidade. Na verdade, o que nos faz felizes ou infelizes é o que nós estamos fazendo com as coisas que fazem conosco. Às vezes é mais fácil nutrir esse sentimento de responsabilizar os outros, a circunstância, e não criar ações. A grande questão
para mim é que nós precisamos assumir a responsabilidade de criar pequenos atos durante o dia, para que o nosso dia esteja bem. Aprender a utilizar tudo para o nosso crescimento e nosso aprendizado. O apóstolo Paulo dizia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se o seu dia está bem, é porque você está criando dentro de você a circunstância ideal para que você enxergue as coisas bem à tua volta. É isso. Ser feliz é criar atitudes na direção daquilo que você acha que é saúde, que é felicidade. Obrigado, Magela, pela sua participação. A gente te aguarda na próxima segunda-feira em mais uma coluna. Vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Bom, a semana começou chuvosa em toda a região norte e, segundo o Incapé, deve ficar assim pelos próximos dias. Aqui em Linhares, Rio Bananal, Soretama e região norte, a chuva trouxe um alívio para os moradores. Em Bebedouro, ruas ficaram alagadas. Essas imagens foram enviadas por moradores, mostrando algumas avenidas na tarde desta segunda-feira tomadas pela água. E nesta terça-feira será de sol entre muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 32. São Mateus com variação entre 21 e 30 graus. Em Vitória, a mínima prevista é de 19 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a operação da polícia leva adolescentes suspeitos de homicídio em Linhares para a cadeia. É um instante só, nós já voltamos. 3 adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento em homicídios em Linhares. O delegado de crimes contra a vida, André Jarei Tardizon, falou sobre a operação que levou à apreensão desses menores. A polícia linharense divulgou resultados de mais uma operação. Trata-se da Operação Servos, de combate a crimes praticados principalmente por menores de idade. Como resultado, 3 adolescentes foram apreendidos, trazendo na bagagem crimes de homicídio. Nesta foto, as primeiras prisões. De costas, WMJ e ALBS, ambos de 17 anos. Foram apontados como participantes de mortes violentas cometidas na cidade. É o que revela o delegado que cuida dos casos. A LBS, que aparece de camisa colorida, é acusado de ter matado Paulo Batista Araújo, de 61 anos, no bairro Interlagos, para vingar a morte da mãe dele, que teria sido assassinada pela vítima há cerca de 20 anos. Um crime que marcou o mês de setembro último. A partir das investigações, nós percebemos que o homicídio ocorrido em setembro, lá que foi vítima o indivíduo de prenome Paulo, ele teria motivação na vingança, pois Paulo, há cerca de 15 anos atrás, teria assassinado uma mulher, né? Agora, recentemente, no mês de setembro, o filho dessa mulher se deparou com Paulo na rua e resolveu vingar a morte da mãe. Então, esse adolescente foi até em casa, tinha conhecimento que o pai possuía uma arma de fogo guardada, escondida, pegou a arma sem o pai perceber, pediu a ajuda de um segundo adolescente e juntos cometeram o homicídio, né? Então, na sexta-feira, nós fomos lá e realizamos a apreensão, objetivamos apreender os 2. Na ocasião, localizamos somente um, mas posteriormente o segundo se apresentou, na verdade, os familiares deles o apresentou à delegacia e os 2 foram internados. O outro menor, WMJ, segundo o delegado, participou de um homicídio no bairro Santa Cruz pelo controle do tráfico de drogas na região. Na mesma manhã, nós também cumprimos um mandado de internação contra um adolescente do bairro Santa Cruz, que também era apontado como coautor de um crime de homicídio ocorrido no mês de setembro também, naquele bairro. Ele seria coautor de ter praticado o homicídio junto com o irmão. O irmão nós já tínhamos prendido na primeira fase da Operação Servas. Restava pendente esse adolescente. Assim que saiu o mandado de internação, fomos lá e o apreendemos. O terceiro menor preso na operação não aparece nas imagens, mas é comparsa de ALBS que teria participado do homicídio registrado no bairro Interlagos. Para o delegado, o fato de ter apreendido 3 menores envolvidos em homicídios revela grandes preocupações.
Infelizmente, é um dado que nos preocupa, né? São 3 adolescentes ali envolvidos no crime mais grave do ordenamento jurídico, né? Que é a vida, não há bem mais precioso do que ela. Mas a resposta está sendo dada, né? A Vara da Infância está atenta a isso, tem decretado as internações e esperamos que a lei seja cumprida. Uma informação importante para a nossa economia. O frigorífico Rio Doce S.A., Frisa, com base em Colatina e outros 5 locais do país, foi comprado pela multinacional Minerva Foods. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. O Conselho de Administração da Minerva aprovou a compra por cerca de 205 milhões de reais, segundo o comunicado divulgado nesta segunda. Com 6 unidades frigoríficas no Brasil, localizadas em Colatina, Nanuque, em Minas Gerais, Teixeira de Freitas, na Bahia e Niterói, no Rio de Janeiro, a Frisa exportou no ano passado 33% do volume total negociado no país. Após concluída, a Minerva terá capacidade total de abate de cerca de 19 mil cabeças de animais por dia em 9 estados no Brasil e também no Uruguai, Paraguai e Colômbia. Vamos conferir como iniciou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 543 a saca. Arábica 7, cotada a R$ 504. Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 538 a saca. Os assuntos do nosso esporte você confere agora com Altemar Félix. Campeonato de futsal para igrejas evangélicas aqui em Linhares. A festa final pode ser transferida do bairro Shell para o BNH, inicialmente marcado para o próximo dia 19. Neste sábado, 12 de novembro, as semifinais vão ser no ginásio poliesportivo do bairro Shell. E na seletiva capixaba para o Brasileirão Série D, aqui no Espírito Santo, Real Noroeste e o Espírito Santo saíram na frente. Confira aí os resultados. Na seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série D 2016, o Real Noroeste começou vencendo em casa, em Águia Branca, o Rio Branco, por 1-0. Gol de João Manuel, hein? E o Atlético Itapemirim venceu o Espírito Santo, gol de falta do ala Rafael Serrano, 1-0. Próximos jogos, sábado agora 12 de novembro, Rio Branco e Real Noroeste, Espírito Santo e Atlético Itapemirim. Bem, no próximo sábado, o Rio Branco vai ter que fazer 2 gols de diferença no Kleber Andrade para se classificar, 1-0 da pênaltis. E o Itapemirim, a mesma coisa, em relação ao Espírito Santo. Mas está tudo em aberto, viu, gente? Tudo pode acontecer. Vamos, então, prestigiar e conferir estas emoções. Obrigado, Altemar, pela participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, acontece neste sábado o leilão solidário em benefício da reforma e ampliação do Hospital Rio Doce. Depois do intervalo, nós conversamos com a diretora administrativa e financeira do hospital, Fátima Biancardi. É um instante só, nós já voltamos. No próximo sábado acontece o leilão solidário promovido pela Associação Vidas de Aracruz em prol de hospitais da região, entre eles a Fundação Beneficente Rio Doce. A diretora administrativa e financeira do hospital, Fátima Biancardi, falou com nossa reportagem sobre este importante evento. O recurso arrecadado vai ser ampliação do pronto-socorro, que já começou com parte das vendas do leilão de 2015. As obras já se iniciaram, então é melhoria e ampliação do pronto-socorro, criação do pronto-socorro materno-infantil e ampliação do centro cirúrgico, ampliação do CTI, enfim, melhorias físicas da estrutura hospitalar. Agora, o leilão vai acontecer no próximo dia 12 de novembro, no próximo sábado. Quem quiser participar ainda há tempo? Claro, tem um ponto de vendas no Hospital Rio Doce, na tesouraria, é só procurar as funcionárias, Fabrícia, Sirlene, tem tempo sim. O bilhete custa R$1.000, pode ser dividido no cartão em até 5 vezes. As pessoas podem fazer bolão, enfim, podem ajudar de todas as formas. E é uma festa muito bonita que vale a pena participar. É um dia inteiro de atividades, tudo de graça, vai ter ônibus saindo daqui de Linhares em 3 horários diferentes. E a gente acredita
que deve gerar um público aí em torno de 5 mil pessoas. Pois é, e a semana começou com aumento no preço do botijão de gás de cozinha. Olhar para a botija de gás faz com que o consumidor lembre bem o preço que paga. E a notícia da semana não é nada agradável ao bolso do consumidor. O gás de cozinha ficou mais caro desde o dia 1º de novembro. O aumento anunciado pela Petrobras pode chegar até a 4% em alguns estados. Aqui no Espírito Santo, com o aumento, a botija ficará de 70 centavos a R$1 mais cara. Por enquanto, não houve aumento para o consumidor, pois muitos ainda vendem o estoque, mas não ficará assim a partir dos próximos dias. Aqui em Linhares, segundo empresários, por causa da concorrência, ainda é possível encontrar o botijão de 13 quilos com preço abaixo dos R$50. Mas, segundo os comerciantes, será difícil manter esse valor por causa da pequena margem de lucro. Esta edição do SINotícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões para o nosso canal no facebook.com/tvcilinhares. Deixe lá o seu recado. Veja também os nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no nosso canal direto no YouTube. Se quiser falar conosco, ligue para a nossa redação. Está aí o número 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. SINotícias. Linhares se vê aqui.